Olá, amigos! Muito boa noite, sejam bem-vindos aqui à nossa conversa com o presidente, a conversa com vocês, né? E hoje, em nosso programa, vamos falar aqui de como nós podemos ampliar a autoestima. Esse é o nome do nosso tema de hoje. Esperamos aí a colaboração de vocês. Contamos, portanto, com a participação de vocês. Mas, claro, antes vamos para a limpeza psíquica, vamos nos fortalecer, vamos nos revigorar, vamos, portanto, também formarmos uma base fluídica para que nela se apoiem as forças superiores e possamos contribuir para que haja mais paz, mais harmonia, mais entendimento entre os seres humanos, à medida que o ambiente fica fluidicamente mais limpo, podemos assim dizer. Vamos à limpeza psíquica. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo.
Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Bem, mais uma vez, boa noite aos amigos que chegaram aqui após a nossa abertura. Nós estamos com pequenos e grandes problemas, né? Mas vamos seguir aqui, vamos conduzir o nosso programa. Estamos transmitindo para o Facebook, estamos transmitindo também para o YouTube. Esperamos que dentro de alguns minutos a nossa transmissão possa se normalizar. Problema de internet, gente, é problema de internet. Não, já testamos tudo aqui nos equipamentos e nada estamos conseguindo fazer. Mas, de qualquer maneira, nós temos hoje o nosso tema, como ampliar a autoestima. Vamos falar, portanto, deste assunto, deste tema, que é tão importante para que as pessoas vivam bem, melhorem a sua, não só a sua condição como seres humanos, mas principalmente a sua inter-relação. Uma pessoa com baixa autoestima, ela acaba querendo até, às vezes, se contaminando de ambientes ruins, né? Mesmo não querendo, queríamos dizer. Bom, mas vamos em frente. A nossa mensagem de hoje, ela vem do livreto A Vida em seu Aspecto Transcendente. E ela é bem sucinta, mas muito clara, muito objetiva, e nos diz assim: no racionalismo cristão não se quer nada forçado, nada que contrarie o que determinam as leis naturais e imutáveis que regem o universo. Ou seja, nós queremos que a vida seja normal, que a vida seja tranquila, que as pessoas compreendam os fatos e fenômenos dentro das leis evolutivas, sem que as mesmas jamais sejam contrariadas, porque contrariar as leis evolutivas significa se prejudicar, não é verdade? Bem, e nós também temos aqui as nossas reuniões públicas às quartas-feiras. Queremos deixar o nosso convite, agora sendo transmitido pelo nosso canal no YouTube, e assim, além do Zoom, claro, da plataforma, quem tem o link, quem tem também o ID, a senha, pode continuar entrando pelo Zoom, mas facilitado agora pela nossa possibilidade de transmitir através do YouTube. Isso ampliou, inclusive, a nossa plataforma aí, de pessoas assistindo conosco. Bem, voltando aqui para o nosso chat, já vemos que algumas pessoas já conseguindo se conectar pelo YouTube, a Vânia, Lúcio, Luiz Carlos Pereira, também, quem mais? A Márcia Quaresma, a Zenaide Luche, a Lourdes Silva, e assim acreditamos que
aos pouquinhos as coisas irão se normalizando na nossa transmissão. Bom, como todos sabem, nós temos realizado o grupo de estudos da Sede Mundial todo primeiro sábado de cada mês, às 15 horas, presencialmente, e também transmitido pelo YouTube, pelo Facebook, pelo nosso Twitter, Instagram não. E nós estamos em recesso. Então, janeiro e fevereiro não vamos realizar a reunião, né? Como sábado passado não realizamos e não vamos realizar em fevereiro também, mas voltaremos em março, primeiro sábado de março, se a folhinha nos ajuda aqui, será dia 4, né? 4, eu tenho um calendário aqui maravilhoso que eu recebi aqui dos pintores com a boca e os pés, magnífico. Bom, é uma obra fantástica, força de vontade dessas pessoas. Voltando então, nós estaremos aqui com o nosso grupo de estudos no dia 4 de março de volta. Mas vocês podem, eventualmente, solicitar através do nosso WhatsApp mais 55 21 997 22 7845. Vocês podem nos solicitar, então, os livretos dos 6 grupos de estudos que nós já realizamos de julho até dezembro. Sendo que o 6º foi uma revisita, né? Nós tivemos a oportunidade de relembrar, de reafirmar os estudos dos 5 primeiros itens da síntese dos princípios racionalistas cristãos. Bom, já falamos da mensagem e também queremos falar sobre o programa A Razão, programa Razão de Ser, na rádio A Razão, que estamos levando ao ar todos os dias, das 8 às 9 horas da manhã. Vamos sempre falando sobre espiritualidade, sobre a vida no seu aspecto amplo, debatendo conhecimentos e, principalmente, ajudando as pessoas a se orientarem através do racionalismo cristão, a resolverem os seus problemas, que é o que nos move. Esta é a razão de ser do nosso programa e tem esse nome em homenagem a Luiz de Matos, claro, porque ele, quando lançou junto com Luiz Tomás o jornal A Razão em 1916, 19 de dezembro de 1916, ele escreveu a primeira nota, né, o editorial chamava Nota, e ele deu o nome de Nossa Razão de Ser. E foi inspirado, então, nesta Nossa Razão de Ser de Luiz de Matos, é que nós colocamos A Razão de Ser, o nome no nosso programa da rádio A Razão. Se você ainda não ouviu, fica o nosso convite, www.arrazão.org. Você tem ali, então, a forma de ouvir o nosso programa todos os dias, das 8 às 9 da manhã, e reprise das 9h10 das 8h10, às 9h10 da manhã da noite, todos os dias. Bem, vamos falar então agora sobre o nosso tema, né? Estamos aqui também com a Eunice pelo Facebook, a Rosa Bandeira pelo Facebook. Estamos dando uma espiadela aqui nos links, a Sônia Rezendes pelo YouTube. A gente tem um pouquinho de paciência que já acreditamos que as coisas vão se normalizar. É o problema das 8 horas da noite, deve estar tendo alguma coisa aí de grande movimento na internet que está fazendo com que haja, então, este problema. Mas, de qualquer maneira, nós estamos gravando aqui o nosso programa para que vocês possam depois, então, assistirem na íntegra, sem cortes, sem interrupções e sem soluços. Bom, voltando, como dizíamos, sobre o nosso tema, não é? Como ampliar a autoestima, a gente recebeu aqui
algumas opiniões, algumas reflexões aqui pelo WhatsApp, mais 55 21 99722 7845, e vamos aqui, a Welba lá de Cuiabá nos diz que, em primeiro lugar, sobre o tema, né, é importante para isso trabalhar, ou seja, né, como ampliar a autoestima. Ela diz, para isso é importante trabalhar o pensamento. Olha, perfeito. Você leu a minha reflexão? Não leu porque eu não publiquei. Vou publicar daqui a pouco. Pensamentos elevados repelem pensamentos impróprios e negativos. Já os pensamentos positivos atraem coisas boas e, portanto, nos deixam mais confiantes. Verdade, Elba. Muito bom, parabéns. Alguns amigos aqui com o problema da conexão da internet, entendemos, né? Já comentamos aqui, e a gente espera que dentro em breve a conexão se normalize, mas temos aqui mais algumas opiniões. Vamos pegar aqui lá do fundo, como se costuma dizer. E outra coisa também, a nossa enquete, ela está ativada, viu, gente? Apesar dos percalços aí, dos solavancos, a gente está com a nossa enquete que diz o seguinte: autoestima está ligada ao campo mental, assim como a espiritualidade está ligada ao campo filosófico? Sim ou não? Respondam aí, se vocês conseguirem, por favor, respondam através tanto no Facebook, né, no chat do Facebook, quanto também no chat do YouTube, a gente sempre disponibiliza, né? Estamos também aqui com a Fátima Monteiro, a Yara Rocha Aroeira, o Rony Nascimento, a Angélica Leandro, os amigos que estão pela nossa página no Facebook. Bom, também temos aqui opinião sobre como ampliar a autoestima do nosso amigo Emir Siciliato, que diz: ninguém dá o que não tem, assim como se só pode usufruir do que possui em sua bagagem espiritual. Quando o egoísmo predomina, existe naquele que se nega a aprimorar seus atributos espirituais o ser vazio de virtudes, faz prevalecer o narcisismo, que em nada se parece com a autoestima. A autoestima se identifica nas pessoas que praticam o bem ao próximo, têm grande equilíbrio emocional, têm retidão de atitudes e gozam de grande reputação. Não quer desenvolver a depressão? Ele pergunta. Fortaleça-se, aprimorando o atributo da autoestima. Verdade, Emir. Muito bom. Boa recomendação. Bem, temos também aqui, quem mais? Vamos ver aqui quem mais nos mandou mensagem aqui pelo WhatsApp. Foi a Liane, lá de Belo Horizonte. Ela disse: se todos soubessem valorizar os próprios recursos latentes em cada um, dariam assim um grande passo, um passo importantíssimo ao aprimoramento, tanto material quanto, o mais importante, espiritual. O ser que se dedica com coragem e convicção aos estudos espiritualistas aprende que é um composto de força e matéria e que tem dentro de si valiosas ferramentas que são os atributos espirituais para serem utilizados, saindo vitorioso em todos os empreendimentos, ampliando a autoestima, vencendo com valor e coragem, com mais uma existência física. Não é fácil não, mas fazendo isso que você falou aqui, com certeza a pessoa terá êxito, não é? Bom, temos mais? Temos sim, o Homero, lá da filial São Paulo, diz aqui como ampliar a autoestima. A autoestima. Vamos ver aqui a receita do Homero. Ele diz: ter a convicção de que você sabe como fazer e como alcançar e como superar possíveis adversidades. Lidar bem com seus pontos fracos, fraquezas ou defeitos são aspectos para serem superados e não vitimados. Ou vitimizado, né? Não ter vergonha ou sentimentos de injustiça ao negar algo a alguém,
buscando sempre ter uma atitude justa consigo e com os demais. É verdade. Muito bom, Homero. Parabéns aqui por sua reflexão. A Marise Faria buscou lá na página 35 do livro O Valor dos Sentimentos do Caruso Samel e ela faz uma citação. Então fica o registro, página 35 do livro Valor dos Sentimentos, de Caruso Samel, que diz: devemos encarar com frequência e reavaliar constantemente e permanentemente nossos valores, exercendo com sabedoria o nosso próprio poder de autocrítica. Dessa forma, podemos mudar a nossa conduta para melhor, na medida em que formos espiritualizando e subindo em nossa trajetória evolutiva. Temos a todo custo de nos esforçar sempre para melhorar nossa conduta e também nossa autoestima, em consequência da própria evolução, que segue as leis naturais, sem imposições, mas por aceitação moral espontânea. Muito bom, trouxe aqui grande Caruso Samel. E a Gil Tenório diz aqui como ampliar a autoestima. Vamos ver a sua receita. Aqui diz: viver bem é um desafio diário. A melhor maneira de aproveitar os dias em benefício de nosso crescimento espiritual é o de não exigir demais de nossa capacidade habilidosa, deixando prevalecer as qualidades que temos, aperfeiçoando-las até estarmos prontos para investir em outras qualidades e assim sucessivamente vamos desenvolvendo os atributos espirituais, aumentando a autoestima em cada vitória alcançada. Muito bom. Vemos aqui que há um certo congelamento aqui das pessoas que estavam e que estão no chat, mas lembrando que vocês têm aí no chat a nossa enquete. A autoestima está ligada ao campo mental, assim como a espiritualidade está ligada ao campo filosófico. Bom, e vocês já leram o jornal A Razão do mês de janeiro? Vamos a ele, vamos ao jornal A Razão. Leia no jornal A Razão deste mês de janeiro. Afaste os pensamentos negativos. Suas desventuras são fruto dos seus maus pensamentos. Ninguém modifica o modo de viver alheio. Não perca a luta contra a depressão. Reaja com vigor. Luiz de Matos, Vida e Obra. Exercer a mediunidade impõe ser disciplinado. A escolha das orientações do astral superior. Uma orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Pratiquem os princípios racionalistas cristãos e gozem cada minuto da vida. Em sábias palavras, Maria Cotas, seja um vencedor espiritualmente forte. Na sessão Olá, caro leitor, Gilberto Silva, presidente do racionalismo cristão. Elementos insubstituíveis para a construção da paz. A Razão Criança e a nova versão de Pinóquio, Nossa Luz Interior. Agora os assinantes do jornal A Razão têm acesso ilimitado ao conteúdo do portal A Razão e muito mais. Leia, assine, colecione o jornal A Razão. Acesse o nosso portal arrazão.org. Jornal A Razão, o jornal do racionalismo cristão. Jornal A Razão, jornal do racionalismo cristão, que você pode ler em nosso portal www.arrazão.org. Assine o portal, você vai ter acesso a matérias exclusivas para os assinantes. São publicadas semanalmente artigos, semanalmente no nosso portal e vale muito a pena. Sugerimos. Bem, como é que está o nosso chat? Aparentemente continua travado, né? Infelizmente, mas
coisas do mundo físico, há que se ter paciência, não é? Sem paciência a gente não chega a lugar nenhum. Então temos que ter paciência, não adianta a gente se desarvorar, porque isso só criaria desequilíbrios, né? E tudo que nós aprendemos no racionalismo cristão é obtermos o nosso equilíbrio interior, exatamente para que possamos então superar as nossas dificuldades. E nós vamos falar inclusive sobre raciocínio em nossa crônica, né? Raciocinarmos sempre, muitíssimo. Bom, mas vamos voltar aqui ao nosso tema. Assim a gente vai dando também oportunidade aqui para que os nossos amigos se manifestem, como foi o caso da Daisy, que ela diz aqui, lá de São Paulo: ampliar a autoestima é como abrir uma bela caixa de presentes e encontrar as aptidões, a esperteza, a maestria e demais outros mecanismos que levam o ser humano a exercer a arte de bem cuidar-se. Ao descortinar a passarela do amor próprio, os talentos pululam, brotando e desabrochando sua capacidade inata. Humberto Rodrigues disse: as pessoas determinam a qualidade do viver através dos seus atos. É verdade, não é, Deise? Está certíssimo, mestre. Bom, estou vendo aqui que entrou uma porção de chats aqui, de mensagens pelo nosso chat através do YouTube. Será que voltou a alguma pouca normalidade? Tomara que sim. O Geraldo Magelo está aqui conosco, a Ieda Sobreira, o Homero Santos, acabamos de falar dele. Deve ter entrado água aí na tubulação da internet, viu, Homero? O Homero está dizendo aqui: hoje está falhando muito, acho que é por causa das chuvas. Pode ser. A Ruth Macário, escritora lá de Santos, está dizendo que ela está dando boa noite. Boa noite, Ruth. É um prazer tê-la aqui conosco. Aliás, por falar em você, Ruth, olha só o que eu achei aqui. Uma mensagem sua sobre o nosso tema. E ela diz que cada parcela do princípio inteligente está imbuída do dever de disseminar o amor fraternal entre todos, embora esteja em grande parte dessas parcelas mergulhadas, temporariamente na materialidade reinante própria do ambiente fluídico de um planeta escola como é a Terra. Esse bem-querer e esse amor fraterno deve começar por si mesmo. Quem não gosta de ver-se no espelho é porque vê refletida sua própria consciência acusatória, diz ela, onde figuram as más ações praticadas e os pensamentos inadequados. Torna-se, então, urgente o manejo do livre-arbítrio voltado para a prática do bem e o cultivo dos bons sentimentos para a melhoria da própria imagem íntima. Não por vaidade ou soberba, e sim pela satisfação espiritual derivada da nobreza de caráter e honradez. Muito bom. O Yatsen está tentando me avisar das coisas aqui. Ele disse que caiu a live do YouTube. Bom, mas a gente volta com o vídeo, não tem problema, vocês vão ter oportunidade de assistir. E lá da Holanda, temos a Antônia do Rosário dizendo o seguinte, que ampliar a autoestima, como há muito que fazer, cumpre-lhe estar sempre atento aos seus deveres, procurando utilizar o livre-arbítrio, ela também cita o livre-arbítrio aqui como a Ruth, em lances que protegem o seu futuro e lhe facilitem a jornada. Gente, não tem coisa mais importante do que fazer bom uso do livre-arbítrio, né? Tem tanta gente fazendo mau uso do livre-arbítrio, se achando no direito de fazer mau uso do livre-arbítrio, não é? Bom, e o Paulo César Preza, frequentador da sede mundial, diz que a autoestima faz bem ao corpo, porém muito mais ao espírito. A solução é não abrirmos a guarda para pessoas pessimistas que venham nos desestimular. Olha só, família Preza aqui. E o Antônio Carlos, lá de Cachoeiro, ele diz aqui que através das vitórias alcançadas conseguimos ampliar nossa autoestima, e uma das maiores vitórias é conhecer a nós mesmos. O racionalismo cristão nos mostra a realidade espiritual e material, essa realidade tão necessária que não conseguimos interromper.
O ser humano é uma grande pergunta. Ele tenta explicar o mundo, mas sabe que explicar a si mesmo é o maior desafio de sua própria inteligência. Muito bom. É impossível conter a necessidade de compreender a nós mesmos e ao mundo. A mente humana é uma verdadeira revolução de ideias que não pode ser estancada. Como não podemos estancar, temos que administrar. O entusiasmo faz parte de um bom viver. Passeou aí por vários aspectos. Muito bom, Antônio Carlos. O Joaquim Camargo, frequentador da sede mundial também, tio do Quinzinha, me deu tchau ontem lá, como ele faz todas as reuniões, ele sempre vem me cumprimentar, mesmo que de longe. Um beijo para você, Quinzinho. Olha, ele trouxe daqui da página 81 do livro Clássicos, volume 3 de Maria Cotas, que começa assim: quando se usa o pensamento bem ordenado e equilibrado, quando se age com lucidez de raciocínio e força de vontade incansável, o progresso material surge e cresce. A evolução espiritual é notada e apreciada. Muito bom. Aí ele finaliza com as palavras dele, Joaquim Camargo, dizendo: assim ampliamos e melhoramos nossa vivência com nossos semelhantes e nossa capacidade de pôr em prática nossos atributos espirituais para elevar nossa autoestima em prol da evolução espiritual. Muito bom. Olha, estou gostando aqui das opiniões de vocês, daqui a pouco a gente traz mais, mas vamos fazer aqui uma mudança aqui. Vamos para a nossa crônica, a crônica do dia, e nós tínhamos prometido de falar na nossa crônica sobre o momento de reflexão, até porque estamos no início de um novo ciclo, não é? De um novo ano. Então, nada melhor do que falarmos sobre esse nosso momento para refletir, ou como chamamos, momento de reflexão. Vamos lá, então, a nossa crônica do dia. Em nossa crônica do dia, o tema é momento de reflexão. No começo de um novo ano, a maioria das pessoas deseja renovação, projeta realizações e, não raras vezes, assume compromissos pessoais que variam do retorno aos estudos ao recomeço da sempre postergada dieta alimentar. É lícito e louvável que as pessoas almejem conquistar metas desafiadoras, que tenham vontade de dar um bom direcionamento à própria existência e que empreendam estilos de vida salutares e harmônicos, de acordo com a dignidade que lhes é inerente. Ocorre que, por vezes, depois de passados alguns meses, o entusiasmo de muitas pessoas diminui. Seu ritmo na realização das tarefas assumidas desacelera consideravelmente e, por conseguinte, seus projetos não se concretizam como esperado. Por fim, os seres são quase sempre tomados pelos sentimentos de frustração e desânimo, que são, ninguém o duvide, a antessala da angústia e da depressão. E por que isso se dá? Porque tais pessoas, por desconsiderar sua essência espiritual, não compreenderam ainda que a arrumação da vida e a realização efetiva dos projetos principia pela organização do pensamento, que, por seu turno, é vibração do espírito. Há alguns dias, durante o período festivo que antecedeu este início de ano, em que pese não ser esta a realidade de muitos, um número considerável de pessoas substituiu alegremente as antigas peças de seu guarda-roupas pelas novidades recebidas de presente. Outras conheceram lugares exóticos e surpreendentes que há muito tempo desejavam visitar. Perguntamos com o máximo respeito:
Será que tais pessoas estariam dispostas a substituir pensamentos sabotadores e inadequados por outros que sejam positivos e elevados com a mesma diligência com que substituíram as peças em seus armários? Será que se animariam em visitar o próprio interior com o mesmo deslumbramento com que empreenderam suas viagens de férias? Não sabemos. Entretanto, podemos afirmar que a inversão de valores, que é uma marca da contemporaneidade, está na raiz do alto índice de desequilíbrio psíquico verificado em todo o mundo. Todos os dias do ano, por intermédio de nossos pensamentos e ações, escrevemos o livro da nossa vida. O conteúdo de tal obra, bem como a qualidade da narrativa, são escolhidos por nós, e tanto melhor será o trabalho quanto maior for a nossa capacidade de gerir nossos próprios pensamentos, sentimentos e emoções. É compreensível que alguém indague como empreender esta tarefa. A resposta é contundente. Esclarecendo-se espiritualmente e desenvolvendo de forma consciente os atributos espirituais, como orienta o racionalismo cristão, em especial o raciocínio. O raciocínio, além de ser um atributo do espírito, é uma das dimensões essenciais do ser humano. Utilizemo-nos dele com inteligência. Assim, certamente, conseguiremos bem organizar nossos pensamentos e discernir o que devemos acalentar em nosso íntimo e o que devemos eliminar da mente. Parece simples, e realmente o é. Todavia, os resultados são surpreendentes e incomensuráveis. Nesse início de ciclo, amigos, elejamos a racionalidade como uma referência de máxima importância em nossa vida. As realizações financeiras, acadêmicas e profissionais, há muito acalentadas, o eventual destrancamento da matrícula na faculdade e o bom desempenho na almejada dieta somente serão possíveis quando a pusilanimidade ceder espaço à disciplina e quando a emotividade exacerbada der lugar à racionalidade. Não a uma racionalidade formal, metálica, sistemática, inflexível, mas a uma racionalidade iluminada pela espiritualidade e aquecida pelo amor à vida. Feliz Ano Novo! Então, gostaram da nossa crônica? Feliz Ano Novo! Esperamos que vocês tenham apreciado. Bem, estamos aqui com o chat, o pessoal falando aqui do sinal, entendemos, mas já que falamos de chat, e a enquete? Vocês conseguem responder aí a enquete? Autoestima está ligada ao campo mental, assim como a espiritualidade está ligada ao campo filosófico? Sim ou não? Cuidado com essa pergunta. O pessoal parece que não está entendendo bem. Vou repetir. Autoestima está ligada ao campo mental, assim como a espiritualidade está ligada ao campo filosófico? Sim ou não? Cuidado. Bom, nós queremos convidá-los para conhecerem a nossa livraria, livrariarc.net. Lá você pode assinar o portal, o Jornal A Razão, adquirir livros, CDs, DVDs, num lugar só. www.livrariarc.net. Acessem. Bom, e
também queremos lembrá-los da nossa reunião pública amanhã, às 19h30, pelo nosso canal no YouTube. Ok? Contamos com as suas companhias, as suas participações, as suas presenças. Por que participação? Porque você pode fazer uma pergunta, seja de ordem filosófica, disciplinar, de problemas existenciais, dentre eles os familiares, profissional, enfim. E para isso, utilize-se de uma mensagem de texto no nosso WhatsApp, +55 21 99722 7845. Por falar no nosso WhatsApp, deixa eu ver aqui mais umas participações dos amigos aqui em relação ao nosso tema de hoje. O Alarico e a Emilce, lá de Belo Horizonte, nos dando a receita deles aqui de como ampliar a autoestima. A paz interior a gente busca, a começar pela limpeza psíquica diariamente, o que fortalece o espírito, para enfrentarmos com serenidade e determinação os obstáculos, os desafios da vida terrena neste mundo escola. Ao mesmo tempo, melhorando a autoestima, fruto do equilíbrio através dos conhecimentos, pelo estudo desta maravilhosa filosofia de vida que é o racionalismo cristão. Muito bom. E temos aqui também do Marechal Gerson, que diz aqui, que diz o Marechal? Vamos lá. O Marechal Gerson é militante da Sede Mundial. E ele diz aqui: o ser humano é o que quer ser, conforme pensar, assim atrairá, sejam coisas boas ou ruins, em razão da lei evolutiva de atração. Se pensar com valor espiritual, se agir com consciência moral, estará assistido pelas forças superiores, que não são atraídas por quem não tem a hombridade de pensar com elevação, de cumprir seus deveres com honradez, nem a noção exata da responsabilidade que lhe cabe neste mundo. Portanto, a amizade é sentimento espiritual que deve envolver os seres humanos em seus relacionamentos, sejam eles familiares, de trabalho ou na sociedade em geral. Quem tem amizade incondicional ao próximo evolui com maior rapidez e melhor qualidade. Está aqui a receita no alto dos seus 90 anos de experiência do Marechal. E a Simone Batista, sobre o tema, ela pergunta se ela foi bem. Vamos ver? Vocês podem dizer também se ela foi bem ou não. Ela diz: no racionalismo cristão nos ensina que possuímos potencialidades que, se formos aprimorando e colocando em prática, como as orientações dadas em reuniões públicas e as leituras das obras editadas, nós temos condições de ampliar o nosso olhar e altear nossa autoestima. Não permita que nada e ninguém abaixe a sua autoestima. Ignore. Mantenha-se firme e convicto com seus pensamentos elevados e positivos e continue a sua caminhada evolutiva. Não, você não foi bem, você foi ótima. Parabéns, Simone. Muito bom. A Simone é frequentadora da Sede Mundial. E um abraço para a Emília Fortes Flor, lá da França, está aqui conosco também. O Bob, o Edson Bob, lá de Leopoldina, também está aqui conosco. A Marta Chicharo, lá de Salvador, também está aqui conosco. Muito bom ter os amigos todos aqui e daqui a pouco a gente repercute mais aqui algumas participações. Bom, e vamos então à nossa resposta, como a gente costuma dizer, né, do nosso tema de hoje: como ampliar a nossa autoestima, ou como ampliar a autoestima. Vamos lá? Em nosso tema de hoje, vamos falar como ampliar a autoestima. Introdução. Elevando o pensamento com convicção e coragem, o ser humano se abre ao influxo das mais benfazejas inspirações
habilitando-se, por conseguinte, a administrar eficaz e adequadamente os sentimentos e emoções, impulsos e tendências que possui, pensando favoravelmente e esclarecendo-se espiritualmente, passa a vislumbrar os próprios talentos e potencialidades com outros olhos, melhorando e ampliando sua autoestima. Eis o que procuraremos demonstrar de maneira ampla e integradora, ainda que sinteticamente, na presente reflexão. Consciência do próprio valor. A nosso ver, a consciência do próprio valor, base da autoestima fortalecida, não tem relação direta com aspectos ou conceitos psicológicos, filosóficos, éticos ou culturais, mas aponta para a necessidade de autoconhecimento e, sobretudo, de esclarecimento espiritual que deve ser testemunhado pelo constante empenho na ampliação dos atributos inerentes ao ser humano, enamorando-se, por assim dizer, de suas capacidades intrínsecas. A pessoa se fortalece psiquicamente, jamais descambando no terreno da autodepreciação. Enfrenta com coragem e dignidade os problemas que, de forma invariável, surgem em seu itinerário evolutivo. Fortalecimento. A elevação do pensamento, resultado do estudo da espiritualidade proposta pelo racionalismo cristão, o qual, por seu turno, encerra grande conhecimento e luz, representa um importante aspecto no processo de fortalecimento da própria identidade. Aliás, no que tange ao estudo da espiritualidade, é válido mencionar que, ainda que determinada pessoa não consiga, em um primeiro momento, compreender os pontos mais importantes de tal estudo, o pouco que porventura ela absorva e pratique com sinceridade de propósitos e disciplina já será suficiente para produzir em sua vida frutos abundantes e duradouros, de maneira que a transcendência jamais se estuda em vão. O que importa, na verdade, é que o ser humano se mostre ativo e diligente na observância dos princípios gerais da espiritualidade e na prática constante e desinteressada do bem. Importante observação. Mesmo que determinadas pessoas apresentem dificuldades de aprendizado e concentração, nem por isso devem desanimar da busca pelo esclarecimento espiritual. É preciso perseverar na leitura de textos e obras edificantes e comparecer assiduamente às nossas reuniões públicas e de estudos, sendo certo que, da mesma forma que não se deve desanimar da tarefa de ampliar e consolidar o conhecimento espiritualista, jamais deve esmorecer no combate às más inclinações. Há que vencê-las e, com elas, os verdadeiros inimigos do gênero humano, os vícios. Auxiliado pelas melhores intuições e inspirações, o ser humano que se dedica ao estudo da espiritualidade se eleva sobre o negativismo, o pessimismo e a autovitimização, experimentando as mais indescritíveis e transcendentes emoções e sentimentos, que são uma autêntica fonte de boa disposição, fortaleza psíquica e autoestima. Consciência. A memória contínua do alto valor dos atributos espirituais enseja o cultivo das virtudes, tornando a pessoa singularmente idônea, atenta às necessidades alheias e preocupada
com a comunidade na qual está inserida. Tal consciência advém do estudo e da prática da espiritualidade. Nesse contexto, rememoramos que um bom modo de reforçar a autoestima é aceitar as limitações e identificar as próprias capacidades com vista a ampliá-las. Melhor que isso é estudar a espiritualidade. O melhor de todos, no entanto, é colocar em prática o que se aprende ao estudar a espiritualidade divulgada pelo racionalismo cristão. Conclusão. Amigos, esta reflexão buscou promover uma compreensão mais dilatada acerca do inestimável tesouro interno que todos possuem na forma de atributos e faculdades espirituais, indicando um importante caminho para reforçar a consciência da alta dignidade do ser humano. Infelizmente, as formas contemporâneas de materialismo e pessimismo continuam com o uso irresponsável ou malicioso da tecnologia e das redes sociais a espalhar-se em nível global, até mesmo em setores teoricamente mais intelectualizados, gerando um sentimento de desânimo, angústia e baixa autoestima, o qual enfraquece o ser humano e o impede, não raras vezes, de assumir o protagonismo da própria existência. Há, sem dúvida, uma necessidade premente de apoiar, assistir e estreitar vínculos de amizade com as pessoas que vivenciam o drama da não aceitação e da baixa autoestima. Contudo, é imperativo, antes de mais nada, esclarecê-las espiritualmente sobre sua real composição astral e física, ou seja, espírito e corpo físico, como sempre nos enfatiza o racionalismo cristão, sem o que não haverá a efetiva e necessária transformação pessoal. Bons estudos! Muito obrigado! Aí está, na nossa opinião, como ampliar, então, a autoestima. Esperamos que vocês tenham apreciado aí nosso ponto de vista. Bem, por falar em ponto de vista, nós temos a nossa enquete no chat. Mas antes eu quero agradecer a companhia resistente aí dos amigos, que são os heróis da resistência, as heroínas da resistência, que estão aqui conosco. A autoestima está ligada ao campo mental, assim como a espiritualidade está ligada ao campo filosófico? Sim ou não? Deem a sua opinião aí nos nossos chats. Bom, vamos então à orientação do nosso mestre da espiritualidade, Humberto Rodrigues, orientação que escolhemos especificamente para o dia de hoje. Vamos lá? Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Renove o modo de ser, sem esquecer da espiritualidade. No início do ano, as pessoas em geral têm o hábito de querer renovar a maneira própria de ser, sobretudo os procedimentos de que menos gostam. Mas essa modificação para melhor fica, na maioria das vezes, no âmbito material, justamente o contrário do que propõe o racionalismo cristão àquelas que frequentam as casas racionalistas cristãs, que é espiritualizar-se mediante o estudo esclarecedor dessa filosofia de vida,
e a prática de sua disciplina fortalecedora da alma. Ao introduzirem a inovação espiritualista na individualidade, com sinceridade e honestidade de propósitos, visando um único interesse, que é o de se tornarem melhores ao eliminarem ideias fixas, as pessoas passam a ter procedimentos corretos, a evitar as irritações por coisas banais, as incompreensões e intolerâncias que carregam por anos e anos, pois se tornam melhores ao deixarem de viver de forma irredutível, ao não mais se recusarem a eliminar da alma pensamentos e sentimentos ruins. Estudar a verdade espiritualista, defendida pelo racionalismo cristão, é o ser humano conhecer-se não apenas a si mesmo, mas os semelhantes, ambos com qualidades e defeitos, porque os estudiosos da espiritualidade têm essa conscientização. Eles mudam, se renovam. São orientações que as forças superiores dão aos assistentes de reuniões públicas entra ano, sai ano. Sendo assim, as pessoas devem renovar seus pensamentos e sentimentos não apenas na passagem do ano, mas no dia a dia de sempre, pois tal atitude leva ao encontro da evolução espiritual que todas buscam. Se a vida tem sido ruim até agora, mude para melhor, mudando os pensamentos e sentimentos que trazem amarguras, angústias ou preocupações excessivas, pois a lógica espiritualista, se adotada, indica um viver sereno e compreensivo. Portanto, esse é o convite que as forças superiores, como porta-vozes no campo astral do racionalismo cristão, fazem aos seguidores dessa filosofia de vida a nada comparável, no sentido de que se fortaleçam, esclareçam-se e se espiritualizem, seguindo os princípios que defendemos, conquistando a felicidade que tanto querem no ano que se inicia. Humberto Rodrigues. Bem, amigos, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Queremos agradecer a companhia de vocês, o carinho de vocês. E antes vamos falar aqui sobre a nossa enquete. A pergunta era: autoestima está ligada ao campo mental, assim como a espiritualidade está ligada ao campo filosófico? A resposta é não. Sabemos que não é muito fácil essa pergunta, né? Reconhecemos. E vamos explicar por que não. A nosso ver, a consciência do próprio valor, base da autoestima fortalecida, não tem relação direta com aspectos ou conceitos psicológicos, filosóficos, éticos ou culturais, mas aponta para a necessidade de autoconhecimento e, sobretudo, de esclarecimento espiritual, que deve ser testemunhado pelo constante empenho na aplicação dos atributos inerentes ao ser humano. Portanto, a espiritualidade não está ligada ao campo filosófico, está ligada ao ser humano, às suas atitudes, ao caráter, enfim, ao espírito. Bem, mais uma vez, os nossos agradecimentos pela companhia de vocês. Lembrando que amanhã estaremos aqui, tanto no YouTube quanto no Zoom, no Facebook e no Twitter, com a nossa reunião pública à distância, às 19h30, e contamos com suas presenças aqui conosco. Como também contamos com suas presenças em nossa reunião pública presencial na sede mundial do Racionalismo Cristão, na Rua Jorge Rude 119, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, sexta-feira,
às 19 horas e 30 minutos. Os portões, as portas são abertas às 19 horas, fechadas às 19 horas e 28 minutos. Será uma alegria para nós militantes do racionalismo cristão recebê-los na sede mundial. A todos, nossos votos de bom descanso, boa noite e até amanhã. Um abraço, até a volta.